Olá, bem-vindos ao canal Marcos Horácio e a gente está dando continuidade às questões do barroco, né? A gente já falou sobre a questão dos costumes, sobre etiqueta, né? Sobre a questão da urbanização, como se vive no barroco e agora vamos pensar um pouco sobre essa questão do estilo. Esse curso que está caminhando aqui com a gente, né, esses episódios todos, estão muito do ponto de vista da história e da sociologia, que é a minha formação. E hoje a gente tem com a gente o professor Dr. José Luiz Landeira para dar uma outra visão sobre as mesmas coisas. A gente aqui precisa de algo real, né, concreto. A gente está falando de baseado na história, baseado na sociedade de uma época, então a gente agrupa uma série de elementos para que aquela situação cultural ou artística faça sentido. Mas as questões na arte, elas são muito mais vastas do que isso que a gente está conversando agora. Então, o professor doutor está aqui, ele vai dar suas credenciais e a gente já vai começar a conversar um pouco mais sobre isso. Fale mais sobre si, professor. Quem sou eu? Eu sou o professor José Luiz Landeira, sou formado e licenciado em Letras pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Sou mestre em língua portuguesa pela Universidade de São Paulo e também na Universidade de São Paulo defendi meu doutorado em linguagem e educação. Ótimo, e a gente sabe que quem trabalha com linguagem e trabalha com educação vem muitas vezes com outros conceitos e outras visões sobre o mesmo assunto. E a gente está discutindo aqui sobre estilo, né? Como se ele existisse, né, por si. Né? A gente está falando do barroco. Eu lembro que eu fiz né? A gente conversou nos nossos primeiros episódios, né? Lembrando sempre que as pessoas do tempo do barroco não se chamavam de barrocas, né? Esse nome foi dado posteriormente e tal, até no sentido de, né? Ela foi dada no sentido pejorativo, né? De um jeito de quem não gostava do estilo. E muita gente hoje questiona isso. Será que é um estilo em si? Será que ele existe, né, dessa maneira como a gente o coloca? Né? Eu quero que você me coloque um pouco essa visão. Como a gente também pode trabalhar com a arte que não seja apenas nessa situação de colocá-la no estilo, no nome, em alguma coisa específica onde ela tem que se encaixar. Responsabilidade. Essa é a ideia dos nossos capítulos aqui. A arte, ela, por ser, se é uma obra de arte, ela é uma coisa muito maior até do que a percepção de um determinado momento é capaz de descrever ou de perceber, né? Porque a arte, ela, a obra de arte, seja a obra literária com a qual eu me debati tanto no mestrado como no doutorado, ou as artes plásticas, a arquitetura, a escultura, enfim, ela provoca uma impressão em você. Essa impressão, ela é valiosa. Quer dizer, o barroco, ele vale enquanto um momento da história da arte, mas as obras do barroco, elas valem por si só, né? Elas provocam uma experiência, né, do eu diante dessa obra, que é um outro, mas que de alguma maneira me diz algo, me causa uma impressão, né? E essa impressão é importante. Então, a obra de arte, ela nos convida ao diálogo, né? O diálogo entre as minhas impressões, que olho para a obra e sinto algo, sinto até raiva porque não entendo, claro, como é que alguém pode gostar de ler um poema do barroco cheio de palavras difíceis, ou como é que alguém pode gostar de entrar numa igreja tão escura, tão carregada, né? Provoca algo em mim, uma impressão. E eu depois vou conversar essas minhas impressões com a realidade da obra, com aquilo que a obra oferece. Vou conversar as minhas impressões com o contexto histórico, social, geográfico, né? Então sabemos que toda obra de arte, ela dialoga, né, com um determinado momento histórico, com um determinado lugar. O barroco espanhol é diferente do barroco português, que será diferente do barroco brasileiro, mexicano, vai por aí fora, né? Ora bem, agora existe na construção desse diálogo, né, sempre uma presença de alguém que está
elaborando esses diferentes conhecimentos, que está orientando essas diferentes, ao mesmo tempo, as impressões, ao mesmo tempo esses conhecimentos externos, né? E existe essa visão sobre a obra da grandeza que ela tem. Então, dessa perspectiva, uma obra do Barroco, ou de qualquer período estético, ela supera o seu próprio período, né? Quando a qualidade, aquilo que se procura nela, né? Quer dizer, você encontra na obra do Aleijadinho, né, por exemplo, muito mais do que o próprio Barroco se predispõe a oferecer. Sim. E é isso que faz a grandeza do Aleijadinho. Né? Posso te fazer uma pergunta capciosa, então? Então, assim, a gente é capaz de ler numa obra muito mais do que o artista quis colocar ali? Genial a pergunta. ela é feita muito em sala de aula, né? Porque o que o autor queria dizer? Ora, a nossa função, né, é muito maior do que tentar entender o que o autor queria dizer. Porque a obra de arte, ela é vida, né? Ela está viva. Né? Ela só falta andar e falar, né? Quer dizer, a obra de arte, ela tem vida, né? E essa vida, ela caminha independentemente da vida do autor. Tá. Né? Quer dizer, hoje, né, nós nos aproximamos da Mona Lisa. A Mona Lisa é um ícone, né? Ela está presente nas propagandas, ela está presente nas camisetas, né? Mas ela se tornou maior que o Leonardo da Vinci. Perfeito. E passa a ter até uma história separada do Leonardo da Vinci. Sim, perfeito. Então, a obra de arte, ela tem vida, né? Claro que ela não nega como bom filho, né? Como boa filha, né? A obra de arte, ela não nega a quem ela sai, né? Quem sai aos seus não degenera. É isso que o ditado diz. Então, a obra de arte, ela vale por si, mas ela tem vida própria, e essa vida tem que ser respeitada. E ela vai continuar viva, ela vai continuar produzindo vida, enquanto eu, que estou diante da obra de arte, consigo, de alguma maneira, colocar um tijolinho na história de interpretação dessa mesma obra. Muito bom isso. Assim, eu estou pensando que a gente está falando nesses episódios todos, né, de grandes mestres. Então, né, a gente fala do Rubens, do Rembrandt, do Bernini, do Borromini, do Caravaggio e tudo mais. E aqui a gente está muito preocupado com essa questão da contextualização histórica do tempo deles e tal. Mas então o que você está me dizendo, ou a gente pode afirmar que o artista então ele não é dono da sua própria obra? O artista ser dono da sua própria obra. Ora bem, se eu pensar no fio do tempo, né? Por que eu me aproximo do Rembrandt? Né? Não é pelo Rembrandt. Quer dizer, a pessoa do Rembrandt, ela vai me interessar, mas vai me interessar pela obra, não o contrário. Quer dizer, eu posso até, sim, num recorte determinado, me aproximar de uma determinada obra porque é do Rembrandt. Mas, a princípio, eu me aproximo daquela obra porque aquela obra diz alguma coisa, né? Vários séculos depois, ela ainda está dizendo alguma coisa. E isso é a beleza da arte, né? A capacidade que ela tem de falar através do tempo. Então, o próprio processo de contemplação, de interpretação da obra de arte, esse próprio processo constrói uma história, constrói um monumento. Né? Há pouco eu falava de acrescentar uma pedra, um tijolo nesse monumento. Né? Então, constrói um monumento. Né? E é isso que faz a arte caminhar e a história humana caminhar. Né? Obviamente que há ali marcas de autoria. A própria palavra estilo é uma palavra complexa. Né? Nós podemos falar do estilo do autor. Perfeito. Né? Isso é muito então, bom. O estilo do autor, ele nem sempre se encaixa de forma completa no estilo de uma época. Acho que no caso da cultura em língua portuguesa, os melhores exemplos, né, são os maiores nomes da língua portuguesa, Camões e Machado de Assis. Nem Camões nem Machado você consegue encaixá-los no estilo de época. Eles são maiores, eles estouram o estilo de época. Né? Mas estouram por quê? Porque a obra ela é maior que a época que a produziu. E ela chega até nós ainda hoje viva. Então é isso que produz a nossa herança cultural?
é quando essas obras tomam vida própria e acabam construindo a mentalidade, o ser, a maneira de pensar de uma sociedade? Sim, sim. E aí herança cultural não apenas herança cultural de um povo que fala português, né? Sim. Mas de um ser humano. Quer dizer, nesse sentido, eu penso como Borges, né? O escritor argentino, né? Eu sou herdeiro da cultura grega, da filosofia grega, eu sou herdeiro de tudo que é humano. É um pensamento bem do Renascimento, né? Tudo que é do homem, tudo que é produção humana me interessa. Porque eu herdo isso e eu tenho a responsabilidade de continuar a história da obra de arte. Perfeito. Porque isso pra gente é muito importante por conta, se a gente está falando do Brasil, que a gente é herdeiro, então, culturalmente, disso tudo que foi produzido, e se a gente está discutindo, então, a questão do barroco, então a gente pode pensar, né, que ele está aí, né, faz parte da nossa cultura, né, ela não está restrita àquele momento da história do Brasil colonial, mas se a gente está conversando sobre eles aqui hoje, é sinal que isso já ganhou vida, já está no tempo e isso pode ir muito mais longe. Sim, essa herança do barroco brasileiro me ajuda a definir como brasileiro. Perfeito. E me ajuda a definir como ser humano. Perfeito. Professor, muito obrigado pela sua presença, sempre ilustrando e nos provocando. E essa é a ideia dos nossos episódios aqui no YouTube. Então, se você está curtindo, por favor, não esqueça de dar o seu like, de fazer os seus comentários, de enviar os seus questionamentos, porque é isso que a gente quer e eu acho que é esse tipo de conversa que a gente quer. Professor, muito obrigado por tudo. Gente, até o próximo episódio.